Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estou de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Quero só explicar de início que eu não estou fazendo lives de cultos, então, por isso, essas mensagens demoram um pouquinho mais, essas mensagens gravadas, porque eu estou tentando trazer uma palavra mais consistente do que uma palavra muito rápida, onde nós não poderíamos abordar assim a contento o assunto, tá bom? Então, só explicando isso para os irmãos, mas eu creio que vale a pena você ouvir até o final a palavra de Deus. E o tema de hoje é: meu fardo está muito pesado, está pesado demais, né? E o texto se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Então, esse é um daqueles momentos que costuma acontecer em nossas vidas, em que a gente acredita que chegamos até o nosso limite, não temos mais forças para continuar. No caso de Moisés, ele está aqui há 2 anos do início da sua jornada, né? Quando Deus o encontrou lá em Midian e no Monte Sinai o convocou para tirar o povo do Egito. Ali Moisés já sentia que ele era uma pessoa incapaz de fazer aquilo, mas confiando nas promessas de Deus, ele obedeceu ao Senhor, ele seguiu os propósitos de Deus. E ali Deus havia falado com ele: olha, eu te conheço pelo teu nome e você achou favor diante dos meus olhos. Deus já havia falado com ele em alguns momentos da sua vida. Então Moisés enfrentou o faraó, Moisés passou por toda aquela aflição para tirar aquela multidão do Egito. Passou pelo meio do mar e já está caminhando com este povo, escutando murmurações, e aquilo vai começando a crescer e a crescer a tal ponto que ele chega nessa fase onde chega para Deus e diz: eu quero que o Senhor tire minha vida, eu não aguento mais, o que o Senhor exige de mim é muito pesado, eu não tenho forças para isso, para fazer isso sozinho. Então, essa linha, né, esse momento da vida, como eu falei, ele é muito comum. Nós cristãos, nós também temos da parte de Deus um chamado que muitas das vezes nós podemos sentir o peso, não do cargo. Moisés estava sentindo o peso da sua função, mas Jesus também, quando chama nós cristãos, ele nos chama para carregar uma cruz, que também é pesada. Mas a cruz é um símbolo. Ela é um símbolo de quê? De tudo aquilo que Jesus nos chamou para viver. Os aspectos da vida cristã exigem de nós, todos os dias, que nós sejamos obedientes ao Senhor, que nós não murmuremos, que nós não desistamos, que nós não percamos a nossa fé. E isso nos faz sermos desafiados todos os dias pelas circunstâncias, pelas dificuldades que enfrentamos. E quantas vezes você e eu não chegamos a momentos assim de limite, como Moisés chegou. Então Moisés, nesse ponto, ele começa a querer abrir mão. E com isso nós temos que aprender algumas coisas que foram úteis para ele e também são úteis para nós. É que, irmãos, não importa o que nós passemos, nós não temos como abrir mão daquilo que Deus nos deu sem prejuízo. Moisés não podia mais voltar atrás, porque o chamado foi de Deus e Deus prometeu que ele seria com Moisés: eu vou estar contigo,
em todos os momentos. O fracasso de Moisés representaria o quê? O fracasso de Deus em conduzir aquele homem? Não, Deus não havia ainda usado todo o seu poder para socorrer Moisés. Era Moisés que estava angustiado. Então a gente aprende de início, irmãos, que nós não temos como abrir mão de Deus, não temos como abrir mão das suas promessas, não temos como abrir mão das nossas responsabilidades quando nós caminhamos com Deus. Como eu disse, a cruz é um símbolo. Se nós deixarmos a nossa cruz, se nós quisermos uma outra vida, que não a vida com Jesus, porque achamos ela pesada, difícil, cheia de obrigações, isso não será solução para nada. De que nós podemos abrir mão? Com o que nós estamos cansados? É a nossa vida financeira, é o nosso trabalho, a nossa vida profissional que parece que nunca dá certo, parece que Deus não está abençoando e a gente não está chegando aos nossos objetivos. Será que é o ministério que cansa, né, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e também a vontade de abrir mão daquilo? Será a família? Será a paciência com o cônjuge ou com os filhos? Será uma doença insuportável que não quer ir embora? Será que é a missão de falar de Jesus Cristo para um mundo que não quer ouvir? Que, irmãos, pode nos levar a um cansaço, ao esgotamento, às vezes até mesmo as expectativas que você criou com respeito à sua vida espiritual, à sua vida cristã. Eu quero chegar a este patamar e nunca chego. E aí veio o cansaço, veio o desânimo. Mas assim como Moisés, nós estamos agarrados ao nosso Deus. Nós não podemos voltar atrás. Então, o que a gente pode entender aqui? Que nessas horas, a pior coisa que nós podemos fazer é dar ouvidos ao nosso sofrimento. A pior coisa que nós podemos fazer é usar ele como companheiro, sofrimento como companheiro. Porque Moisés começa a questionar a própria ajuda, né, as próprias promessas de Deus para ele. Ele diz: o Senhor tinha dito que me conhece pelo nome, que eu havia encontrado favor diante do Senhor, mas não é isso que está acontecendo. Se isso é amor, então me mata, me leva logo. Então, às vezes, na sua intimidade com Deus, vem um conflito e você pensa assim: como pode? Deus poderia fazer o que eu estou precisando. Eu vou desistir, eu vou deixar tudo para lá. Então, esse conselho, esse pensamento que vem no coração nessas horas, não pode ser ouvido, não podemos dar ouvido a ele. É difícil continuar, se nós continuarmos dando ouvido às vozes que vêm à nossa cabeça. Sem contar que o diabo aproveita esses momentos para acusar Deus na sua mente. E Deus continua sendo quem Ele é, o Deus amoroso, o Deus que olha para nós. Uma outra coisa interessante aqui é que Moisés vai entender depois que se Deus muitas das vezes permite que os nossos limites sejam forçados, ou seja, que a gente esgote, que nós esgotemos a nossa própria capacidade de resolver as coisas. Moisés já não tinha mais. Ele intercedeu muitas vezes pelo povo, ele escutou murmurações, a multidão vinha toda, 2 milhões de pessoas, aquela pressão enorme sobre ele. Houve momentos que Deus falou para ele: eu vou destruir esse povo. Moisés tomou a frente do povo, intercedeu, clamou, mas o texto diz que ele mesmo, quando ouviu essa murmuração pedindo carne, a nação pedindo carne para comer, ele mesmo não gostou daquilo, ele não queria mais saber. Então, irmãos, ele chegou nesse ponto do limite, mas ele iria entender depois que se Deus permitiu que ele chegasse aí, não é porque Deus não tinha mais não podia fazer mais nada por ele, é porque Deus agora estava preparando ele. Moisés era um homem agora mais maduro, mais corajoso, mais experiente em conduzir aquele povo, mas o que tinha pela frente era um desafio ainda maior, e Deus queria usar a vida dele. E ele ainda ia passar 38 anos naquele deserto com o povo, cumprindo os propósitos de Deus de conduzir aquele povo. E Deus então escuta a sua necessidade. E Deus diz: olha, vou colocar mais 70 homens para te ajudar a conduzir essa nação.
e Deus renova a sua graça na vida de Moisés. E sabe de uma coisa? A partir dali, mais um pouco à frente, a Bíblia vai dizer que Moisés era conhecido entre todo aquele povo como a pessoa mais mansa que já existiu na terra. Deus trabalhou em Moisés, Deus arrancou alguma coisa de dentro dele, algum medo, alguma ansiedade. Ele precisava crescer. Irmãos, Deus ele vai fazer o que for preciso para nós crescermos, porque Deus quer filhos que tenham condições de viver a sua vontade. E isso ele não vai tirar do caminho o que seja importante para construir esse tipo de personalidade em nós. Nós somos um povo forte no Senhor. Nós somos um povo sábio no Senhor. Nós temos que ser um povo manso no Senhor. Um povo capaz de resolver problemas. Nós temos muitos desafios à nossa frente. E não resolve, né, nós chorarmos, mas simplesmente porque estamos dispostos a desistir. Que o Senhor renove a sua graça. Quem sabe o que nós podemos fazer se nós também estivermos no nosso limite, se você estiver nesse momento no seu limite. É ir fazer como Moisés fez. Ele estava cansado, mas ele não desistiu de ir até a presença de Deus. E ele foi ali, e nós também, indo até a presença do Senhor, talvez descobramos que tem alguma coisa para a gente mudar na nossa vida. Ou nós precisamos entender que não somos nós que fazemos. Ou nós precisamos entender que não depende só da nossa força. Não depende do nosso tempo. Se as coisas ainda não estão do modo como nós gostaríamos, Deus ainda está olhando para frente. E Ele tem uma forma de trabalhar, e na hora certa tudo vai acontecer, não é? Então, irmãos, às vezes nós precisamos também abrir mão de alguma coisa, ou recordar as promessas que Deus já nos fez. E Deus está permitindo que a gente caminhe na direção que estamos indo, porque muitas das vezes está deixando nós andarmos como nós queremos, até o momento que a gente diga: Senhor, eu não posso, eu não consigo. E Deus vai mostrar: mas os meus recursos estão aqui, eu vou mostrar para você agora o que eu tenho. Então não desanime, não desista, né? Se a caminhada que você está caminhando foi orientada por Deus, está pautada na vontade de Deus, você busca ser uma pessoa agradável ao Senhor, e nem por isso Deus tem te livrado das circunstâncias, das dificuldades, mesmo assim, continue confiando, mesmo assim, vá até Deus e diga não que você quer que Deus tire a sua vida. Moisés já nos ensinou isso. Vá até Deus, abra o seu coração e espere e confie no que o Senhor vai te dar como resposta. Vai haver uma saída, sempre há uma saída, porque o nosso Deus, como eu ouvi uma vez de um amigo, Deus não é um beco sem saída, né? O Senhor, Ele sempre tem uma saída para o seu povo. Vamos orar, que Deus abençoe você com esta palavra. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão sentindo o fardo pesado nesse momento, por todos aqueles, Senhor, que já pensaram em desistir. Senhor, seja qual for a missão que o Senhor colocou em suas mãos, aquilo que hoje compreendem que funciona como uma cruz em suas vidas. Às vezes, Senhor, o que é pesado para um não é pesado para outro. E o Senhor sabe e conhece a cada um, Pai, o que nós podemos suportar. Mas eu quero te pedir uma palavra de orientação, em nome de Jesus, a todo aquele que pede com fé e que espera porque confia no Senhor. Sabe que o que está acontecendo dentro de si, o conflito, a batalha, a vontade de desistir, é por causa da dor, do sofrimento. Mas sabe que o seu Deus, o Senhor, é o Todo-Poderoso e é o Deus amigo, o Deus próximo, que vai mostrar uma saída. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Se você desejar compartilhar essa mensagem, eu peço, por favor, você faça isso. É o único meio que a gente tem de fazer ela se espalhar. Amém? A intenção não é crescer canal, essas coisas não. A intenção é que mais pessoas possam aproveitar esse momento de quarentena que estamos vivendo e escutar uma palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado em nome de Jesus.